A educação na Bélgica, ela é muito avançada. Eu não posso dizer o contrário. A literatura, para mim, é a ferramenta mais importante. Ela não vai mudar, ela vai ficar. A educação é da família, deve ser da família. Comparar a educação da Bélgica ou de qualquer país europeu com a educação do Brasil é desleal. Tá? Por quê? Porque as tradições, a cultura é muito diferente. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo no nosso canal, te convido a se inscrever, comentar, compartilhar e dar o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Nossos episódios vão ao ar toda sexta-feira, às 18h30 no YouTube. Também você consegue acessar todos os episódios no Spotify. E toda terça-feira, às 19h15, sempre um episódio também na IPTV, canal 579 da banda KU e canal 23 da nova parabólica Sky. Também te convido a acessar as nossas redes sociais, @podcast Arte de Vencer, no Instagram, no TikTok, no Facebook, tem muito conteúdo legal, agenda das entrevistas, bastidores, tem muita coisa interessante lá. E hoje é um dia muito especial, afinal de contas, na primeira temporada a gente teve uma participação internacional do Emerson Pinha, da Microsoft nos Estados Unidos, e hoje temos uma outra convidada, onde vamos atravessar o oceano e parar lá na Bélgica, isso mesmo, cruzando fronteiras. A minha convidada de hoje é a Isa Colli, jornalista, escritora e empreendedora editorial. Seja muito bem-vinda, Isa. Muito obrigada pelo convite e pela bela apresentação. Bom, vamos lá. A Isa, quero fazer um resuminho que eu acho muito legal. Afinal de contas, ela veio de uma cidade pequenininha, com um pouquinho mais de 14 mil habitantes, lá de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Vou ser sincero, nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Foi a primeira vez, mas foi muito legal descobrir. E a Isa saiu de lá, foi para Cachoeiro de Itapemirim, conquistou Brasília, o Brasil e agora o mundo. Afinal de contas, as suas obras literárias foram abraçadas no mundo inteiro. Você encontra a Isa em todos os países praticamente, né? E uma coisa muito bacana também é o seu propósito, Isa, que eu acho que isso tem muito a ver com o episódio e que vai fazer com que as pessoas assistam esse episódio completo. Que o seu propósito é inspirar, educar e conectar pessoas por meio da literatura, despertando consciências, né? Muito legal isso, então tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana. Tenho certeza que será. Com essa apresentação maravilhosa que você fez, falando do nosso trabalho, e falando da minha Presidente Kennedy, que é uma cidade pequena, pouca gente conhece, mas eu tenho muito orgulho das minhas origens. Nossa, sou uma capixaba de coração e alma. A melhor moqueca do Brasil, hein? Bom, vamos lá, Isa. Eu lendo um pouquinho sobre você, tem muita coisa interessante, acho que esse papo vai ser legal, mas o que mais me chamou a atenção é que você sempre começou a escrever desde muito nova, né? E com, se não me engano, 12 ou 13 anos, você escreveu já o seu primeiro livro, né? Quantos? 13 anos. 13 anos, né? Escreveu o seu primeiro livro. E aí vem a minha primeira pergunta, né? Se na adolescência ali você já gostava de escrever, já fez seu primeiro livro, por que você foi estudar moda? Olha, eu não acreditava que o que eu tinha feito, o que eu tinha escrito, se transformaria em um livro, né? Porque naquela ocasião, naquela época, nós tínhamos uma distância muito grande dos autores, dos escritores. Eu nasci em uma cidade muito pequena, eu nasci no interior, nasci em fazenda, então o meu contato, eu tinha sonhos, mas o meu contato com autores nunca existiu. E aquilo eu fui guardando no coração, mas eu não acreditava acreditava, porque sonho a gente acredita, mas também não acreditava que um dia eu pudesse realizar o sonho. E até conseguir realizar esse sonho, Cláudio, a minha caminhada
Foi longa. Eu trabalhei desde muito nova, muito cedo. Eu exerci várias outras profissões ao longo da minha carreira, mas um dia aquele livro que estava guardado na gaveta, ele ressurgiu e foi publicado, foi sucesso, e está aí, a Árvore Dourada até hoje, sendo vendida em muitas escolas brasileiras e no mundo. E da onde veio a sua inspiração para escrever o primeiro livro? Olha, eu sempre fui preocupada com a natureza e com os animais, né? Sempre amei os animais. Eu nasci em fazenda, então aquilo sempre foi muito natural para mim. Cuidar da natureza nunca foi um sacrifício, nunca precisei que alguém pedisse que eu cuidasse da natureza. Aquilo fazia parte do nosso dia a dia da nossa família, que a minha mãe, meu pai, a família inteira sempre trabalhou na área rural e cuidavam da natureza, do jeito deles, claro, que naquela ocasião ninguém tinha instrução, né? Sim. E eu escrevia sobre isso, eu fazia poesia, escrevia sobre os passarinhos, sobre as árvores, sobre os rios, enfim, tudo aquilo que eu vivia, estava no meu entorno, eu escrevia, transformava em letras. E a ideia veio daí, eu escrevi um poema falando da natureza, contando a história de um garotinho que amava a natureza, e acabou se tornando o livro que é hoje. E como foi a sua infância? Você lia bastante livro, você falou que vivia na fazenda, cuidava da natureza, mas como que era a sua infância? Na sua família você tem escritores, jornalistas, coisas que também te ajudaram a inspirar ou não? Não. A minha mãe, ela é uma contadora de histórias, sempre foi. Ela tem pouca leitura, mas nós tivemos a oportunidade de ter uma senhora muito sábia que nos ensinou desde muito cedo a valorizar os estudos, a leitura, e através da contação de história, ela despertou esse desejo de continuar descobrindo o mundo através dos livros. Mas parentes, amigos próximos, assim, jornalistas, escritores, nunca tive. E a consequência disso foram que até o momento você escreveu muitos livros, né? Mais de 100. Quantos foram? Olha, lançados hoje nós temos, não sei se 65, 67, prontos para lançamento tem mais uns 10, então eu já não sei, mas escrito eu tenho mais de 100, na verdade 133 livros escritos. Dá mais conta de escrever do que de lançar, né? Essa é a verdade. A gente escreve muito, né? Jornalista gosta de uma caneta e um pedaço de papel para anotar tudo, né? Mas da onde veio essa vocação também para escrever para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, porque a sua obra é muito focada nesse público, né? A minha obra, ela é eu assim, talvez por ser jornalista, eu transito por várias faixas etárias. Eu tanto escrevo para criança pequena, escrevo para os adolescentes, eu não tenho muita dificuldade, mas escrever para criança surgiu assim muito espontaneamente. Surgiu de um convite de uma editora que queria lançar uma coletânea de livros para uma escola do Rio de Janeiro e perguntou se eu escreveria. Eu falei, claro, eu aceito o desafio. Eu aceitei o desafio, mas, assim, muito insegura naquela ocasião, né? E quando eu enviei o texto, ela disse que o texto estava muito bom, eu fiquei surpresa, enfim, ali eu deslanchei, né? Iniciei a minha carreira literária na área da escrita infantil. E qual foi o livro que realmente bombou? Aquele que deu uma boa repercussão, que falou, opa, isso aqui ficou sério agora. Pois é, menina, A Árvore Dourada foi um livro que me
me surpreendeu muito. Mas o livro que eu tenho que mais vende se chama Luke, o Macaco Atleta. Ele tem sido, né, o carro-chefe, inclusive, da minha carreira. Mas depois do lançamento desse livro, eu fui assim, surpreendida com vários outros que, assim, sem falsa modéstia, ter se tornado best-seller com alguns livros é uma coisa muito assim satisfatória, né? E o Luke, realmente, o Luke é o carro-chefe da minha carreira. Que legal. E qual que é o papel da literatura na vida das pessoas? A literatura, ela tem muitos papéis, né? Ela, ela pode ser, ela deve ser memória, ela deve ser denúncia, acima do que de memória, de ser memória, de tudo isso, a literatura ela precisa ser resistência. Eu acredito na literatura como uma das ferramentas mais importantes da comunicação, porque a internet pode passar, não vai passar, claro, a gente sabe que a tecnologia está avançando, a televisão é um veículo poderosíssimo, mas a literatura ela é assustadora, tanto que desde o início dos tempos, a primeira coisa que os governantes que queriam oprimir faziam era queimar os livros, tanto os governantes quanto os religiosos. Então, para mim, tá, é uma opinião, a literatura é um dos veículos de comunicação mais importantes e significativos, porque eles resistem ao tempo, entendeu? Sim. Uma coisa que eu acho muito legal na sua obra é uma preocupação muito forte com as nossas crianças, né? Que é o nosso futuro. E eu defendo muito aqui no nosso podcast a importância da gente ter uma atenção muito forte na primeira infância, que eu acho que é fundamental. E eu vejo até pelos meus filhos, né, o quanto o hábito de leitura ele começa ali, né, desde cedo, e a importância da gente trazer bons livros, né, bons temas para as nossas crianças. E hoje em dia eu vejo que até isso acaba sendo um pouco desafiador, né, você conseguir boas referências, né. O quanto é importante o impacto desse seu trabalho, trazendo principalmente a questão dos valores, da preservação do meio ambiente, do respeito à diversidade, ao próximo, né? O quanto essas suas obras, você consegue ter noção do quanto isso muda a uma sociedade com o tempo? Eu penso que sim, mas às vezes o alcance é tão maior que a gente é surpreendido e fala assim, poxa, eu consegui alcançar tudo isso. Eu acredito que a primeira infância é a mais importante da nossa vida, porque ali você estrutura a pessoa que você será no futuro. E ensinar as nossas crianças o hábito, ensinar princípios, ensinar valores para as nossas crianças na primeira infância é muito importante. E a literatura, ela é uma ferramenta muito importante para cumprir esse papel, para ajudar a desenvolver, a auxiliar os pais, os professores, os educadores, de modo geral, a tratar, a cuidar, a ensinar, a contribuir para a formação desse cidadão no futuro. Isso que você falou é bem importante, não é só para as crianças, serve também para os nossos professores, né? Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? É verdade. Mas uma coisa que é muito importante da gente ressaltar, Cláudio, é que a escola, ela alfabetiza, ela trabalha com o cidadão de uma forma diferenciada, mas ela não pode educar. A Exato, educação é da família, exato. deve ser da família. E a literatura, sendo usada como ferramenta, você falando de diversidade, você falando sobre meio ambiente, você falando sobre vários temas tão importantes para a formação dessas crianças,
E também, a literatura também chama a atenção dos educadores, dos pais, e dá para trabalhar família e escola em conjunto, e aí, claro, o resultado desse trabalho vai ser o melhor. Né? Sem dúvida, né? Eu acho que quando tem esse alinhamento e essa sinergia, os ganhos são muito positivos, né? Tudo funciona. E você mora na Bélgica há quanto tempo? Vai fazer 14 anos. 14 anos, né? E você foi parar na Bélgica por causa do chocolate belga ou por outro motivo? Olha, eu vou contar uma coisa para você, que os nossos telespectadores talvez nem gostem. Eu não gosto muito de chocolate. Então, seria impossível se mudar para a Bélgica por causa do chocolate. Eu conheci o meu esposo no Brasil, em Brasília, e foi por causa dele que eu parti. Eu fui morar na Bélgica por causa do meu casamento. Então foi por outro amor, não foi do chocolate, foi pelo Não, marido. exatamente. Mas sempre tem uma história de amor, né? Sempre, Sempre sempre. o amor. É. Mas você também está sempre no Brasil, na Bélgica, está sempre lá e cá, né? Sempre. Eu passo muito tempo no Brasil. Eu tenho um amor muito grande por esse país. Tudo que eu faço, todo o meu trabalho é voltado para o Brasil. Eu tenho sonho de ver esse país progredir, as nossas crianças serem cuidadas, serem assistidas como devem. Eu sou como meu marido diz, que eu sou uma ideologista, né? E como eu trabalho muito para o Brasil, tenho uma empresa, inclusive, no Brasil, eu vou e volto e passo muito tempo aqui. Às vezes passo até 3, 4, 5 meses aqui no Brasil. A Aqui sua não, né? empresa é No editora. Brasil. É. A sua empresa é editora. É a editora Qualibooks. Legal. E você morando tantos anos aí na Bélgica, o que você vê de diferente na educação europeia ou até aí da Bélgica em relação ao Brasil? Olha, moço, essa é uma pergunta difícil, hein? Porque criticar o nosso país é muito difícil para mim. Mas eu E acho que serve como ponto de reflexão também, né? Eu acho que a gente tem que se inspirar nas boas coisas até para poder evoluir como sociedade, né? Como... sim, mas eu penso que comparar a educação da Bélgica ou de qualquer país europeu com a educação do Brasil é desleal. Tá? Por quê? Porque as tradições, a cultura é muito diferente. Claro que nós temos 500 anos de existência, e a Europa tem lá, não sei, tantos anos, nem sei, nem me lembro mais quantos anos tem. Então, assim, eu acho desleal essa comparação. Claro que a educação na Bélgica é outra. Você, por exemplo, quando você anda, por exemplo, de tram ou de metrô, você vê as pessoas lendo, você vê as pessoas ocupadas com seus afazeres, com seus estudos. Isso é muito normal. Você vai em uma praça, você vê as pessoas fazendo piqueniques, você vê as pessoas, e nesses piqueniques, os livros estão sempre presentes, isso é uma rotina entre as crianças, entre os adultos, isso faz parte da cultura. E isso a gente não tem no Brasil, isso faz parte da educação. A educação na Bélgica, ela é muito avançada, eu não posso dizer o contrário. As crianças aprendem, tem aula de cidadania, de política, tem aulas de trânsito, de educação no trânsito. O trânsito aqui é muito diferente, tudo aqui é muito diferente. Então, assim, é muito avançada, mas eu acho que a educação do Brasil ela está no caminho certo, está avançando, e nós temos hoje muitas escolas boas no Brasil, não temos ainda o investimento governamental que poderíamos ter para que a educação avançasse muito mais, porque a gente vê o dinheiro sendo desviado, a gente vê um monte de coisa acontecendo o tempo todo, e a gente não vê um foco tão grande na educação, apesar de saber que alguns governantes, eles acreditam que a educação é o pilar da democracia. Sem dúvida. Mas o investimento, você sabe que, mesmo acreditando, ele não vem
da forma que deveria vir, né? Então, eu passo essa bola para você sem criticar. Sem dúvida, fora o tamanho do nosso país, né? A Bélgica é praticamente o tamanho de um estado aqui, né? Então, em tese, é mais fácil, como você vê em alguns estados, a nossa educação ser mais avançada, evoluída do que em outros, né? Então, acho que isso são os desafios de um país do tamanho do nosso, com a cultura, o processo nem sempre ele é rápido, né? A única coisa, eu sou um pouco crítico, assim, até da nossa educação, porque eu vejo que a boa educação ainda, infelizmente, é para poucos, né? A maioria ainda não tem acesso a essa boa educação, a essas boas escolas. Mas o que mais me preocupa nesse processo também é o quanto hoje a gente vive num mundo com tantas inovações, numa rapidez tão grande que as coisas acontecem, a tecnologia aí, e eu acho, é fácil você pegar, por exemplo, uma faculdade, né, uma graduação, é um curso de 4 anos que quando você se forma, o que você aprendeu no primeiro e segundo já mudou tudo, né, porque a ciência avança rápido, a tecnologia avança rápido, tudo avança muito rápido. Eu acho que a educação vai enfrentar ainda muitos desafios, né, dentro desse processo. Se discute muito, né, o quanto é bom ou ruim ter o celular ou a tecnologia dentro da sala de aula, né? Então, acho que tem muitas discussões que hoje envolvem. E aí eu acho que tem um ponto que é unânime, né, que é a literatura. Eu acho que a literatura é uma unanimidade, essa não tem discussão, ela tem que estar presente e ela é um grande alicerce, se não o principal alicerce para a construção dessa educação, né? A literatura é aquilo que dissemos lá, que a gente conversou no início. A literatura, para mim, é a ferramenta mais importante, ela não vai mudar, ela vai ficar. Inclusive, em alguns países da Europa, Suécia, Finlândia, eram países que tinham abolido o livro didático, a literatura, e tinha cambiado para a tecnologia. E hoje eles retiraram a tecnologia de sala de aula e voltaram com a literatura. Por quê? Com os livros didáticos, com todo o trabalho que era feito antigamente. Porque o QI dessas crianças, a tecnologia começou a diminuir a evolução do QI dessas crianças. Então, é uma discussão que nós nós não estamos nem perto, tá, de resolver, de chegar a um denominador comum, tá? Tem muita discussão pela frente, mas a literatura, essa vai permanecer. E você escreve só na língua portuguesa ou em outros idiomas você já lançou os livros? Eu escrevo em português e escrevo em francês. Não tenho segurança para escrever em inglês, né? Mas francês e português eu dou conta. Bom, pessoal, vou chamar um pequeno intervalo comercial, não saiam daí e já voltamos com esse bate-papo super bacana com a Isa Colli. Até já! Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, pessoal, voltamos com esse bate-papo super bacana com a Isa Colli, falando sobre a sua trajetória, sobre suas obras, sobre educação. Isa, eu queria que você fizesse um pequeno compilado para a gente, né, sobre os diversos temas que você aborda nas suas obras, né? Eu sei que você já falou bastante sobre bullying, agora o seu bebê recém-nascido aí, Alice, que retrata a história de uma menina negra da periferia, com todas as situações que passam, mas, né, trazendo essa realidade da nossa sociedade, né? Então eu queria que você fizesse um compilado aí dos principais tópicos que você traz essa reflexão para nós e para as nossas crianças. Como eu escrevo para as escolas, meu trabalho é bem direcionado para a educação, eu procuro escrever sobre temas atuais e sobre os temas transversais.
eu escrevo bastante sobre meio ambiente, sobre inclusão, sobre saúde, principalmente a saúde das crianças. Claro que não são cartilhas, eu escrevo literatura Sim. com um tema voltado para a saúde. Eu trabalho os temas transversais, os temas que vão ajudar os professores e os pais a trabalharem, a cuidar, a ajudar as crianças a compreender o que é cada um desses temas, o que significa tudo isso na vida, o que significa tudo isso para o futuro. Esses são temas que eu não abro mão de abordar. E a Alice é uma história de superação, é uma história real e de superação, de uma menina que nasceu na comunidade do Rio de Janeiro e que a ela tudo foi negado, sua infância, o seu direito de estudar, o seu direito de vencer, e que venceu, superou. A cada obstáculo, ali se renasce, né? E ela é a voz de muitas meninas, né? De milhares de meninas brasileiras que nascem invisíveis, né, para a sociedade. E você lançou o Alice agora em outubro, é isso? O Alice foi lançado em outubro, mas foi um livro que eu demorei 6 anos escrevendo. 6 anos? 6 anos escrevendo esse livro. Um filho que demorou bastante, né? Foi o que mais demorou para fazer, de todos? Não, eu tive um outro livro que demorou mais tempo, né? Entre Sonhos e Fronteiras, demorou muito mais tempo para escrever. Reconta um pouco a história do meu esposo, a ida dele para a Bélgica, os problemas que os imigrantes encontram quando mudam de país, e demorou muito tempo também. Demorou mais do que a Alice, mas eu tive assim uma equipe muito presente, sabe, na construção de alguns dos meus livros, sabe? Eu tenho uma equipe que lê, que aponta, que fala, enfim, que sofre comigo, com os personagens, que também se alegram com as vitórias dos personagens. E isso é legal, porque é uma equipe que vê o livro nascendo, que acompanha e que sabe o quanto difícil é escrever um livro de verdade, sem tecnologia. Verdade. E eu acho muito legal nos livros a parte da ilustração, que eu acho que é o que muitas vezes, eu vou falar por mim, né? Eu sou uma pessoa que, vou ser bem franco, eu não tenho muita paciência para leitura, eu preciso me forçar. Mas quando eu pego um livro e vou ler para os meus filhos, tudo, né? Uma das coisas que mais me motiva é ver um livro com uma ilustração bacana, né? E seus livros têm uma ilustração fantástica, né? Pelo que eu vi, assim. Nós temos um cuidado muito grande em ilustrar bem o nosso material, ter um papel de qualidade na apresentação, porque o livro é tudo isso, o livro é sentimento, o livro é perfume, é cheiro, o livro é emoção, o livro é visual. A criança, assim como você, a primeira leitura que ela faz é a leitura visual. Então, eu acho muito importante que o livro seja bem ilustrado, para que a criança, mesmo aquela que não sabe ler, quando ela pega esse livro, quando ela pegar esse livro, ela já fazer a sua leitura, ela já conseguir, através das ilustrações, imaginar o que pode estar escrito, criar as suas próprias histórias. Então, eu não abro mão de que um livro seja muito bem ilustrado, com todo cuidado, para que possa realmente despertar isso no nosso leitor. As suas obras tentam nos ajudar a saber lidar com os mais distintos tipos de situações que ocorrem hoje na nossa sociedade. Como você falou, aspecto de inclusão, de bullying,
de alimentação, saúde, né? E aborda vários temas. Qual que você considera desses temas o mais desafiador? Escrever para criança é sempre desafiador, né? Porque tem o politicamente correto, tem aquilo que você não pode escrever, e tem a censura, porque hoje nós estamos vivendo momentos, os escritores vivem momentos de censura mesmo a sua criatividade. Você pode ser criativo, deve ser criativo, mas você tem que ter cuidado com aquilo que você escreve, com as coisas que você... com o seu ponto de vista, a forma que você mostra isso para o mundo, porque o tal do politicamente correto hoje realmente censura a criatividade do autor, do escritor. Então, o mais desafiador para escrever, para mim, vem a ser a inclusão. Inclusão é muito complicado, é muito difícil, porque tem muito detalhe, muito mimimi, muito detalhe que você precisa abordar, que todas as pessoas precisam conhecer, mas a forma de você abordar, de você falar, tem que ser a forma correta, a certa. Porque Então, até senão você acaba choca... desagradando algumas coisas, né? Exatamente, você é censurado, literalmente censurado. Isso é mais forte aqui no Brasil ou é uma realidade no mundo? No Brasil é mais forte. Pelo menos assim, na Europa, o europeu ele tem um pouco mais de... Ele aceita um pouco mais a criatividade do artista, entendeu? Sim. Aqui no Brasil, eu vejo que as escolas elas têm muita dificuldade. Eu falo porque eu sou pai de 2 crianças de 4 anos de idade, né? E eles estudam numa escola montessoriana até os 6 anos e depois vai para um outro tipo de colégio. E a gente já tem visto algumas escolas, e uma das perguntas que eu faço para a escola que eles têm mais dificuldade de responder é justamente nas questões sobre bullying, né? Eu vejo que muitas vezes essas escolas não sabem lidar muito bem com esse tipo de situação. Você acha que esse é um problema? E eu até acho, assim, pelo pouco que eu conheço, que o bullying no Brasil ele existe, mas eu acho que tem países que o bullying é muito mais forte do que no Brasil. Eu acho que no Brasil ele existe, mas ainda não é uma coisa tão crítica quanto outros países que isso é muito forte. É um problema mundial que a gente vive, ou como na Europa ou outros países que você conhece têm lidado com essa situação, é um desafio para todo mundo. É um desafio para todo mundo, para todas as escolas. O grande problema da Europa é a questão da imigração. O imigrante ele não é bem aceito, ele não é aceito da forma que ele deveria. Então, ele sofre muita discriminação, ele sofre bullying por isso, tá? Claro que temos situações diversas, né, de bullying. A criança, nós precisamos entender que a criança a criança não é boazinha. Todo mundo pensa, a criança é tão inocente, tão boa. Não, não é. A criança, ela é aquilo que a gente ensina. Então, ela tanto pode ser uma criança boazinha ou uma criança má. A questão do bullying é um desafio porque ela não pode ser tratada na escola apenas, ela precisa ser tratada em casa. A diversidade precisa Sim. ser ensinada em casa. Os pais precisam ensinar os seus filhos a conviver com todas as pessoas de uma forma igual, igualitária. Isso não é dever da escola. O que acontece na escola é que ela precisa administrar o problema do bullying, porque as crianças, quando elas começam a praticar o bullying na escola, o problema torna-se da escola. E é aí que eu acho muito importante a escola trabalhar em conjunto, né, com a família, para poder resolver o problema. O bullying é um problema muito sério. Para escrever, eu não acho tão difícil,
porque é muito fácil você escrever o que o outro deve fazer. Uhum. Né? Mas para o professor é difícil aplicar, porque tem a questão do ego da família, tem a educação que a criança recebe em casa, tem as questões da violência na escola, da família contra os professores. Então, assim, uma criança agressiva, ela não é agressiva porque ela tornou-se agressiva porque ela viu alguém sendo agressivo, e aquilo foi naturalizado, normalizou. Então, a gente, assim, tratar do bullying é muito difícil. Hoje, ser educador e enfrentar os desafios das escolas é para gigantes, tá? Eu tenho a maior admiração pelos professores. Eu também sou professora, sou pedagoga, não exerço, mas eu tenho admiração profunda pelos pedagogos que estão na linha de frente, porque eles são gigantes. Sem dúvida. Você, ao longo da sua vida, você teve um problema de saúde também, né? E isso te inspirou, de alguma forma, também a construir outras obras? Na verdade, eu tenho um livro que eu escrevi depois que eu tive câncer pela primeira vez, que se chama O Recomeço. Ele é um livro que conta bastante da minha história com a doença, a minha relação com a doença. Eu não tenho, inicialmente, eu não gostava muito de falar a respeito disso, você nem encontra muito a respeito na internet, porque eu sou uma pessoa pública que não gosto de expor minha vida pessoal. Isso faz parte de mim. Eu sou, inclusive, muito tímida, sabe? Eu sou tímida, eu não gosto de falar da minha vida pessoal para o mundo. Sim. Eu sou muito recatada com essas questões, eu me resguardo bastante. Mas sobre o câncer, eu descrevi esse livro e fui muito incentivada pelo meu esposo a publicá-lo, porque ele poderia ajudar, assim como ajudou e vem ajudando, a muitas pessoas que pensam que o câncer é uma sentença de morte. E para mim não foi, né? Claro que é uma doença gravíssima, é uma doença que mata, que é uma doença terrível, só quem passou sabe, mas para mim foi um renascimento. E eu já tive câncer 3 vezes, mas continuo aqui lutando e viva. Como eu falo para o meu esposo, eu vou morrer bem velhinha, câncer não vai me levar. Mas isso é uma inspiração para todos nós, né, que muitas vezes reclamamos por tão pouco, né, e você ter passado por isso 3 vezes, estar bem, e eu acho importante também isso, eu entendo o seu lado de gostar da sua privacidade, se preservar, apesar de comunicador, eu também, eu não me exponho, se você olhar nas redes sociais, eu coloco muito conteúdo, mas eu mesmo não me coloco ali muito, mas eu acho fundamental a importância, não só sua, como também hoje muitos artistas, muitas personalidades, falarem um pouquinho, né, dessas experiências, porque isso contribui bastante para a sociedade, como inspiração, como resiliência, e mostrar que as coisas podem ser superadas, né, e eu acho que contar a sua própria história e trazer não só a ficção, mas também essa realidade do que aconteceu com você, eu acho fundamental. Apesar que as suas obras também retratam uma realidade, né, de uma forma mais romantizada, mas de uma certa forma sim. E principalmente o Alice, eu acho que, estou até curioso para ler esse livro, porque eu acho que ele retrata, pelo pouco que eu vi a respeito, muito bem a realidade da nossa sociedade, né? Então, eu queria que você falasse, você já falou um pouquinho, mas não sei se dá para dar mais um pequeno spoiler aí para o pessoal que vai comprar com toda certeza o seu livro, está à venda na Amazon, no site da sua própria editora, né? E em várias livrarias de todo o Brasil, é fácil achar Alice, né? Alice está facinha, facinha igual a autora. Dê um Google na Alice e acha em qualquer lugar. Estamos nas livrarias do Grupo A Página, estamos nas livrarias do Grupo Leitura, estamos em alguns aeroportos, aeroporto do Rio de Janeiro, Leitura do Rio de Janeiro,
Temos várias livrarias também em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Eu não sei o nome de todas, né? Mas sei que a lista está bem facinha. Legal. Então, as pessoas que tiverem interesse, adquiram esse livro. Eu tenho certeza que as pessoas não só vão se chocar, mas vão se emocionar também, né? Você pediu mais um spoiler do livro, né? Pode dar ou não? Mais um. Porque senão não vai sobrar nada para os leitores, né? Eu recebi uma pergunta, na verdade não foi nem uma pergunta, foi um comentário de uma leitora no meu Instagram, e ela disse, Alice, é Alice dos Países das Maravilhas sem as maravilhas. Foi o comentário que ela fez. Então, na verdade, ela perguntou por que eu escolhi Alice, né? E eu disse, Alice porque é um nome simples, é um nome fácil, é um nome de muitas brasileiras, e também porque ele tem uma relação simbólica com a Alice dos Países das Maravilhas. Claro que de uma forma diferente, quase que um espelho invertido, sabe, Cláudio? Porque a Alice do País das Maravilhas, ela caiu em um buraco e entrou em um mundo de fantasias, né? E a minha Alice não. Ela caiu em um buraco social e encontrou um mundo terrível, né? Esse é o último spoiler assim, que eu vou dar hoje sobre Alice, mas eu gostaria muito que o leitor, né, se lesse e se indignasse, comentasse, porque isso é que traz a reflexão e impulsiona as mudanças. Né? Sem dúvida. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo comercial e já voltamos com bate-papo com a Isa Colli. Só um minutinho, até já. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós da Eletrodeal somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Voltamos aqui com o bate-papo com a Isa Colli, falando sobre as suas obras. Acabamos de falar sobre a Alice. É um excelente presente para você também, né? Presentear as pessoas agora nesse final de ano, as pessoas que vão fazer aniversário. Eu acho que é uma leitura obrigatória da nossa sociedade para entender um pouquinho a realidade de muitas crianças brasileiras, e eu tenho certeza que vai engrandecer não só o seu conhecimento, mas refletir o nosso papel como sociedade também, né, Isa? Verdade. Eu espero que Alice seja um excelente presente de Natal e que Papai Noel possa entregar vários aí nas chaminés das casas brasileiras. Que assim seja. Assim E vamos lá, Isa, como que é ser uma escritora que já recebeu várias homenagens, já teve obras premiadas, né? Participou na Bienal de São Paulo, em feiras em todo o mundo, em Frankfurt, na Bolonha, em Lisboa, Guadalajara, Londres, Paris, Abu Dhabi, Bruxelas, enfim, né? Como é você ver a sua obra, né, tão bem aceita, né? O que você sente com isso? Além de inspiração para continuar escrevendo mais, né? Cláudio, eu às vezes eu me olho no espelho e penso, gente, aonde essa quenedense pretendia chegar? Será que ela planejou tudo isso? Não. Isso tudo aconteceu de uma forma muito natural e muito espontânea. Eu nunca planejei tudo isso, né? Mas uma coisa que eu ensino, inclusive, para os meus filhos e para todos aqueles que não ensino, mas falo para aqueles que trabalham comigo é: oportunidade a gente não deixa passar. A oportunidade é como um cavalo a galope. Se ele passar e você não pegar, não montar, você fica para trás
e ele não vai retornar naquele mesmo caminho. Então, questão de oportunidades que foram aproveitadas. E você pensa em voltar a atuar na TV? Porque você também já trabalhou uma época na atual TV Brasil, né? Na época era TVE, né? TVE. TVE. Antiga TVE. Você pretende? Não. Eu já encerrei essa fase da minha vida, já virei essa página. Eu sou muito grata à antiga TVE por tudo que ela fez por mim, por tudo que ela proporcionou, que ela me proporcionou, inclusive boa parte daquilo que eu me tornei, eu tenho que agradecer à mamãe TVE, que foi uma mãe não só para mim, mas para muitos funcionários daquela época. Eu mais voltar para a TV, não. Eu já fiz rádio, eu já fiz TV, já trabalhei em televisão, mas não. Agora eu me dedico aos livros e devo continuar assim, não sei até quando, mas vou continuar só na literatura. E pretende escrever algum livro que você traga o tema moda também em alguma dessas obras? Então, a minha relação com moda, que eu até nem respondi a sua pergunta aquela hora, é que eu procurei fazer modas porque eu trabalhava na TV, fui produtora, e trabalhávamos ali. Naquele momento eu achava que seria maravilhoso, cursar modas seria maravilhoso para a minha carreira, para o meu currículo, mas eu fiquei muito frustrada, porque quando eu comecei a fazer o curso, eu não gostei, eu detestei o curso de moda. Confesso que eu terminei o curso porque eu não consigo iniciar algo e não terminar, mas foi a fase mais difícil, foi o curso mais difícil que eu fiz, não porque o curso é difícil, mas porque eu detestava o curso. Mas que bom que você encontrou, né, essa paixão e tem se dedicado aí ao longo de muitos anos, trazendo essas obras maravilhosas, inspiradoras, que eu tenho certeza que elas contribuem de uma forma muito significativa e importante dentro da nossa sociedade, das nossas famílias, dos nossos educadores, né? E a gente precisa cada vez mais ter essas bases, essas obras para nos fazer refletir, né? Eu acho que tudo isso agrega, porque traz a reflexão, traz o debate, traz a consciência, e então eu tenho certeza que deu certo também porque você colocou um componente importante na arte de vencer, que é uma coisa que eu falo muito aqui, que é o amor pelo que faz. É quando você ama o que faz, é o primeiro passo para você dar na sua arte de vencer. E eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, pessoas que seguem profissões que elas buscaram aquilo por uma questão, assim, de sobrevivência mesmo, mas às vezes não conseguem exercer a sua verdadeira paixão. E que bom que, mesmo numa cidade pequenininha, de um pouco mais de 14 mil habitantes, o mundo te abriu as portas para que você pudesse dar voz a tanta gente e contribuir de uma forma tão ativa para a nossa melhoria como ser humano, como pai, como amigo, como irmão, como responsável pelos nossos filhos também. Então, quero parabenizar você, porque a gente sabe que essa trajetória não é fácil, né? Tem muitos desafios, você colocou um ponto importante também, que é saber adequar também o que você escreve com a questão da censura também, né? Então, eu acho que são pontos ali importantes e, com certeza, precisa de muita resiliência, porque tenho certeza que muitas vezes passou assim pela sua cabeça, às vezes dá vontade de desistir, mas a sua paixão e a sua resiliência faz com que você continue escrevendo e trazendo essas obras maravilhosas para a gente. Hoje, eu não trabalho mais, né?
Hoje eu me divirto com o meu trabalho. Quando, quando eu fiz moda, eu já exerci outras profissões que eu também gostava, mas escrever me dá tanto prazer, que não é um trabalho. Para mim, não é um trabalho. Para mim, é um lazer. Então, hoje eu ganho dinheiro me divertindo no meu mundo de fantasia. Eu digo que existem duas Isas, né? A Isa da vida real e a Isa que vive no mundo da lua. E o meu marido diz o seguinte, cara, hoje, ele fala, eu estou distraída, ele fala, hoje é a Isa que está no mundo da lua, está no mundo da fantasia, você é muito distraída. Ele está sempre dizendo, você é muito distraída. E é uma realidade, porque quando a gente trabalha escrevendo, o escritor ele é um observador da vida, né? Ele observa tudo que acontece, se transforma em motivos para escrever, ou em personagens, ou enfim. E a gente acaba vivendo esse mundo paralelo em nossa vida real. E a distração faz parte desses momentos de introspecção. Eu acho que a sua cabeça não deve parar de criar, né? Eu acho que deve ser o tempo todo ali criando coisas. Que livro você gostaria de escrever, que você fala assim, um dia ainda vou escrever sobre isso, mas você ainda não conseguiu parar e começar a escrever? Tem alguma coisa? Eu gostaria muito de escrever uma biografia. Eu recebi, inclusive, um convite para escrever uma biografia de uma pessoa muito importante que eu nem aceitei, tá? Eu não aceitei por quê? Porque até que me ofereceram bastante dinheiro para escrever. Eu não escrevi porque eu não gostaria de ter o meu nome envolvido nesse tipo de literatura, mas eu quero muito escrever sobre uma pessoa tão polêmica. Mas eu gostaria muito de escrever uma biografia que eu ainda não fui capaz de escrever. Eu acho que demanda muita pesquisa, muito tempo, e tem que escolher a pessoa certa, tem que ser um famoso, alguém que tenha uma contribuição muito grande para dar para a sociedade. Esse é um sonho, um dia, quem sabe, eu realize. Legal, espero que dê certo. E voltando na Alice, né? Que eu sei que vai ser outro campeão de vendas, muita gente vai ler, mas existe alguma pessoa conhecida, uma personalidade, quem você gostaria muito que o livro Alice chegasse nas mãos e falasse assim, você precisa ler? Tem uma pessoa? Ai, tem, mas eu tenho vergonha de dizer. Por quê? Tenho, porque pode parecer assim, que não sei, que você está querendo se aproveitar da fama da pessoa, e não é isso. Eu gostaria só que o livro chegasse, que a pessoa lesse, ela não precisa publicar, não precisa falar nada, mas eu gostaria muito, primeiro porque eu sou muito fã dela, ela não sabe, mas eu a conheci em um programa de fim de ano, lá na TV Brasil, que eu fui produtora, ela participou, ela foi cantora, ela cantou com a gente lá, nesse programa de fim de ano, e eu fiquei apaixonada pela pessoa dessa artista, sabe? Ela é um ser humano incrível, só que ela está numa posição de destaque, eu, assim, tenho muita vergonha de dizer, e as pessoas acharem, até ela mesma achar que eu estou querendo me aproveitar, mas não era aproveitar, é porque eu tenho realmente muita admiração pelo trabalho dela, e aquela participação dela no programa da TV Brasil marcou a minha vida, tá? Marcou mesmo a minha vida. As pessoas nem sabem que passam pelas vidas das outras e É marcam, né? verdade. Assim como você passa na vida de muita gente e marca também. Com certeza. Eu vou falar o nome dela, mas aí você depois coloca Tá bom. a Margarete Menezes.
Margarete Menezes é uma artista que eu sou apaixonada por ela. E você não toparia pegar esse trecho e encaminhar para ela saber da sua admiração por ela e saber que as suas intenções é apenas pela admiração que você tem por ela? Quem sabe? Vou pensar a respeito. Depois você me fala. Tá bom. Ô Isa, que recado você daria hoje para as nossas crianças, né, para os nossos educadores, para as famílias? Que recado você daria hoje para essas pessoas? Olha, um recado muito simples. Não tem receita para nada. O mundo ele é construído no dia a dia. E nós precisamos repensar a nossa sociedade de uma forma muito positiva. Nós precisamos valorizar as nossas crianças, nós precisamos valorizar os nossos profissionais, os nossos professores, nós precisamos de uma educação que seja alinhada, famílias, escolas e governos, os governos. E o meu recado é muito simples: nós precisamos trabalhar em conjunto para que a gente venha alcançar o sonho que eu sei que é de muitos, se não for de todos, de muitos, que é de termos um mundo melhor. E para isso nós precisamos trabalhar hoje as nossas crianças. E quer deixar suas redes sociais para o pessoal acompanhar seu trabalho? Meu Instagram é isacole_oficial. No Twitter é a mesma coisa e no Facebook também é a mesma coisa. Isa Cole no Facebook. Só facinho, as redes sociais, se der um Google, Isa Cole, tá lá, tranquilo. Tem minha foto, sou eu mesma, enfim. Você tem um site também, né, Isa? Tenho o site isacole.com, que é o meu blog, né? E tenho o site da minha editora, que é o www.colebooks.com. E lá no site da sua editora, as pessoas vão ter todas as suas obras lá e poder adquirir. Quase todas, não estão todas lá. Uma coisa que é bem importante a gente dizer é o seguinte: os meus livros eles estão à venda na buabooks.com. Essa distribuidora, essa loja, ela é uma loja internacional que envia os nossos livros em português para 193 países no mundo. Que legal, muito bom. Então fica aí a dica para você nesse final de ano também, que pensando que presente vai colocar na árvore lá para o Papai Noel entregar, então fica a dica aqui, tem várias opções. A Alice com certeza é uma forte indicação, mas tem uma variedade, são mais de 60 livros ali disponíveis da Isa, e que eu tenho certeza que vai ser um presente maravilhoso também para os filhos, para os netos, o pessoal vai adorar, né? Isa, quero te agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast, quero te pedir desculpas pela qualidade um pouquinho da internet aqui, afinal de contas, atravessar o oceano não é muito fácil, né? Mas quero te agradecer novamente a sua participação, agradecer a Kizzy Bortolo também, que criou essa ponte entre nós, e me sinto muito feliz em conhecê-la, e já sou um fã do seu trabalho, porque eu acho que o que você faz parece pouco, mas ela ajuda a construir um mundo melhor. Então, novamente, quero te parabenizar, agradecer e te fazer um pedido: continue escrevendo. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo super agradável. Quero parabenizá-lo também pelo seu programa, pelo grande comunicador que você é, e da mesma forma que você pediu que eu continue escrevendo, você continue fazendo o que você faz melhor, comunicação. Continue fazendo, levando a sua voz, levando várias vozes para o mundo. E quando estiver no Brasil e passar por São Paulo, me dá um toque, eu quero te conhecer pessoalmente. Com certeza, terei imenso prazer. Obrigado, viu? Eu que agradeço.
Se você gostou desse episódio, dê o seu like, comente e também compartilhe esse conteúdo que está bem legal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!